Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema chamado bruxismo, que é um ato inconsciente de apertar ou ranger os dentes constantemente. Então a gente vai saber por que isso acontece, quais são as consequências. E aí nós convidamos a dentista Luma Rodrigues para falar com a gente sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, se você tem aí em casa alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, manda sua mensagem aqui para a gente no 869-9927-0783. Boa tarde, doutora Luma, tudo bem? Boa tarde, Nayara, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada. Olha, a gente recebeu uma sugestão desse tema, né, para falar sobre bruxismo. Sim. Então, eu gostaria que a gente começasse explicando basicamente o que é isso. Não é uma doença, é um comportamento, é um ato. Como é que a gente pode classificar o bruxismo? Certo. O bruxismo, na verdade, é o hábito de você ranger os dentes à noite, né, principalmente à noite. Então, às vezes, a pessoa ela tem esse movimento involuntário da musculatura, acaba forçando os dentes um contra o outro, e isso pode causar alguns problemas, como quebra de dente, pode causar quebra de próteses, né? Restaurações quebradas, problemas na musculatura, né? E temos também o apertamento, que, diferente do bruxismo, acontece durante o dia. O apertamento, ele, na verdade, é a movimentação dos dentes um contra o outro. Então, o bruxismo é o ranger dos dentes e o apertamento é o forçar dos dentes um contra o outro. Essa tensão causada, né, por conta desse forçamento da musculatura. A gente tem uma cartela aí com os sintomas do bruxismo, para a gente deixar bem didática aqui a nossa conversa. Ó, desgaste da superfície dos dentes, amolecimento dos dentes, dor nas articulações da mandíbula, dores de cabeça ao acordar, cansaço diurno, pois a qualidade do sono diminui aí quando tem o bruxismo. É isso, doutora Luma? Exatamente. Muitos pacientes relatam, inclusive, Nayara, a dor, né, nas musculaturas do rosto quando acorda. Essa dor ela é localizada mais aqui nessa questão aqui das têmporas, no músculo do masseter. Então, esses pacientes, eles acabam acordando, né, ou durante o dia, ou até durante a noite mesmo, sentindo esses quadros de dores. A questão do amolecimento dos dentes é isso, o atrito dos dentes um contra o outro causa essa perda da estrutura dos dentes. O dente acaba que sofre mesmo esse desgaste e se amolece. Vamos colocar aquela imagem que dá para deixar bem claro aí o que acontece com os dentes? Olha só, dentes com bruxismo, ele fica reto, né, doutora? E os dentes saudáveis, ele tem toda essa questão da curvatura, é isso? Isso, a anatomia dos dentes é perdida por conta do desgaste. Naturalmente, com a idade, os dentes eles sofrem um processo de desgaste, mas o bruxismo ele intensifica essa questão da perda da estrutura dos dentes. E isso acontece de forma mais constante em todos os dentes. Não é uma coisa que você observa em um dente ou em outro, é uma coisa que você vê generalizada em todos os dentes. E como é que a gente pode diagnosticar isso? Muitas vezes eu me pego, às vezes, apertando, dormindo. Não sei se já aconteceu com você. Eu me pego dormindo e fazendo força aqui, que fica doído isso aqui, mas não são todas as noites. Isso já é caracterizado bruxismo ou não? Tem que ter realmente uma persistência desse tipo de comportamento? É preciso ter uma investigação mesmo, mais aguçada. Na verdade, o diagnóstico de um bruxismo não é fácil de ser dado. A gente precisa investigar fatores emocionais, né? Às vezes a pessoa está num ritmo de vida muito estressante, tem os períodos, os picos, né, onde o estresse está maior e ela acaba tendo esse movimento um pouco mais excessivo. Tem que avaliar a questão da mordida da pessoa também. Às vezes, o mau posicionamento dos dentes intensifica essa questão aí das dores. A questão do mau encaixe dos dentes acaba fazendo com que a pessoa tenha involuntariamente a mastigação, acelere esse processo do bruxismo. E precisa passar por um especialista, né? Na verdade, é uma equipe multidisciplinar, precisa de uma investigação. Uma pergunta que eu ia fazer. Quem que pode detectar o bruxismo? É o dentista? É o otorrino? Quem que diagnostica isso? Geralmente, as pessoas procuram um especialista quando elas já estão com um quadro de dor. Essas dores ocorrem geralmente no ouvido, dores aqui mais musculares. E elas primeiro procuram o otorrino, né? Mas o otorrino, ele vai atuar apenas localmente ali naquela questão do ouvido, um zumbido, alguma coisa assim que pode ser decorrente do bruxismo. Os problemas de má função, né, funcionais da mordida, precisa ser avaliado por um dentista especialista em disfunção de ATM.
O que é disfunção de ATM? Disfunção de ATM são as consequências do bruxismo. É exatamente essa dor que você sente no ouvido, essa dor que você sente, às vezes, na têmpora, nas costas, decorrente de todo esse hábito involuntário de mastigação, de atrito de dente. Ou seja, se você não tratar o fato dessa mordida errada, vai continuar. Você melhora ali a dor de cabeça, a dor aqui, mas pode voltar. Pode voltar. Então, o atendimento conjunto, né? Otorrino e dentista. Exatamente. E qual é o tratamento, doutora? E às no vezes, caso dos dentistas, como é que vocês atuam? Nós atuamos, primeiro a gente precisa fazer uma anamnese bem detalhada, saber se esse paciente, ele é um paciente que faz uso de algum ansiolítico, né? Porque às vezes os ansiolíticos, algumas pesquisas comprovam que os ansiolíticos estão associados à intensificação dos quadros de bruxismo. A gente precisa investigar também como que está a mordida desse paciente, se esse paciente tem alguma ausência dentária, se ele tiver algum dente faltando, vai acabar sobrecarregando os outros dentes. Então, tudo isso precisa ser investigado, né? Essa questão da mordida, a questão também facial, se ele está sentindo essas dores. E aí a gente pode entrar com algumas terapias de tratamento, que são laser terapia, aplicações de laser. A gente atua em alguns pontos também de gatilhos, né? Às vezes nessa musculatura, por conta da dor, com microagulhamentos, a gente pode fazer associação com fisioterapeutas. Tem então, também um aparelhinho que coloca, eu pesquisando na internet, tem uma placa, não é isso? A placa, ela vai fazer com que você proteja os seus dentes. A placa, ela não vai causar 100% a cura, né, do hábito do bruxismo. Ela vai evitar que tenha esse processo de desgaste do dente e evite também que você tenha as dores no rosto. Olha, a gente já tem pergunta aqui, vamos lá? Pode soltar a pergunta. O Fran, do bairro São Sebastião. Boa tarde, Fran. Só força os dentes durante o sono. Isso é bruxismo? Se for, qual é o tratamento? É isso que a gente estava falando aqui, exatamente, viu, Fran? Eu também tenho essa história de apertar os dentes, mas aí tem que ter uma investigação, né? Precisa de uma investigação, exatamente. Investigar se ele está nesse quadro também de ansiedade maior em um período determinado ou se é algo que é constante, né? Então, a gente precisa ter essa investigação para definir se é realmente um bruxismo. E aí o tratamento, Fran, é o que a doutora Luma estava falando, né? Exatamente. Tem que se avaliar essa mordida, avaliar as alternativas aí de tratamento, com o uso de placas, essa questão da fisioterapia, né? Tudo isso a gente precisa avaliar. O encaixe dos dentes. E se for decorrente de um estresse muito grande? Então, precisa tratar esse estresse, essa ansiedade, para depois, quem sabe, já vai melhorar o bruxismo, né? Sim, com certeza. A gente também tem que trabalhar junto com a questão da terapia, né? A gente sempre, às vezes, aconselha o paciente a procurar um tratamento psicoterápico, né? Para ver aí o que está causando esse estresse. Às vezes é a correria também. A gente também aconselha os pacientes a terem uma higiene do sono. O que é isso? Ele tentar regular o sono dele, procurar um especialista em sono, para que ele possa ter ali uma melhora na hora de dormir. Tem mais pergunta? Vamos tentar responder o máximo de perguntas. Olha, a pergunta do Lima, Portal da Alegria. O bruxismo só acontece nos dentes caninos? Não, o bruxismo ele acontece na boca toda, em todos os dentes. Geralmente, os caninos são os dentes que desgastam mais rápido, porque são os dentes que são maiores, são os primeiros, os mais pontudos. Então, acaba que você enxerga mais desgaste neles, e são os primeiros a desgastarem. E aí, se você tratar o bruxismo antes, você também evita o desgaste desses dentes, né? Porque depois que o dente é desgastado, aí não tem como fazer o dente crescer, só se for com uma lente de contato, aí né? Tem que ir para outro tratamento. Vamos, mais pergunta aí, por favor. Olha, da Ivoneide, do bairro de C1. Minha filha arranja os dentes quando está dormindo e está frio. O que pode ser? Pode ser. A gente precisa investigar exatamente isso. Pode ser o bruxismo. Se for só quando está frio, a gente precisa investigar também se ela não está com frio durante a noite, né? E o bruxismo, ele tem uma faixa etária? Criança pode ter bruxismo, adulto? Acontece em qual faixa etária? O bruxismo, ele não escolhe, né, idade. Ele acontece, a gente pega muito paciente, criança, inclusive, com os dentes desgastados. E às vezes os pais se perguntam, mas por que meu filho está assim? Mas é por conta dessa ansiedade mesmo, que precisa ser investigada. Em crianças, em adultos, em idosos, todo mundo tem. Então, o bruxismo, doutora, ele está muito ligado com essa questão da ansiedade? Muito ligado à questão da ansiedade. Inclusive, na pandemia, o número de pacientes tendo esses problemas de dentes quebrando por conta do apertamento, por conta do bruxismo, aumentou bastante a procura de pacientes com dentes fraturados por conta disso. Gente, a pandemia mexeu com a vida de muita gente, né, doutora? Com certeza. Essa questão da saúde mental deu uma boa mexida mesmo.
e aí esses problemas acabam surgindo mais, né? As consequências da questão da pandemia. Tem algo mais que a senhora gostaria de falar sobre o bruxismo que eu não perguntei? Na verdade, sim. É exatamente se você acha que tem o bruxismo, não deixe chegar um quadro de dor aguda para você investigar. Procure o dentista, procure um especialista em disfunção de ATM também, para te aconselhar, te dar aí os melhores manejos, as melhores alternativas para tratar essa questão aí e evitar que você perca estrutura de dente. Porque depois que desgasta o dente, só com tratamento reabilitador completo. O dente não cresce, né? Não cresce, não. Mas para a gente finalizar, mais uma pergunta. Olha aí, a Cira. O meu filho range os dentes desde pequeno e durante o sono faz muito barulho. Hoje ele está com 17 anos. Olha só. 17. Precisa procurar um especialista, Precisa. né, Cira? Para poder ver a questão do seu filho. O que você gostaria de dizer para ela? Exatamente. Eu aconselho que ela procure um especialista, um dentista, um profissional que seja capacitado, porque o bruxismo também não pode ser tratado por qualquer pessoa. Precisa de um especialista, uma pessoa que seja capacitada na área para tratar, para evitar então. que tenha problemas maiores. Tá bom, então. Muito obrigada pela entrevista, tá bom? Bom fim de semana para você. Obrigada. E até uma próxima Você oportunidade, também. viu?